Olá, pessoal! Nessa aula nós teremos uma introdução à classificação de imagens, ou seja, como que dado uma imagem, nós definimos de certa forma um rótulo a essa imagem, indicando qual objeto está contido na imagem. Eu, Nós veremos uma introdução, porque na verdade não vai dar tempo de entrar mais a fundo nesse tópico, né? Porque tem bastante coisa a ser vista nesse tópico e também envolve o conceito de aprendizado de máquina e tudo mais. Então vai ser só uma introdução em que nós vamos ver alguns conceitos gerais dessa área de classificação de imagens e aí na aula prática nós iremos chamar algumas funções de bibliotecas para realizar a classificação de imagens. Bom, só começando com um conceito que é importante, nós precisamos ver sobre o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina nós podemos separar ele em dois tipos de classificação, né? A classificação supervisionada e a classificação não supervisionada. No caso da classificação supervisionada, é preciso treinar um classificador em uma base de imagens em que o rótulo das imagens são conhecidos. Ou seja, nós temos uma base de imagem que para cada imagem nós sabemos o que tem naquela imagem. Nós marcamos todas essas imagens, né, e treinamos o classificador sobre essas imagens. E isso, é claro, traz um trabalho de rotular todas as imagens da base de dados. É preciso ter uma pessoa que vai lá e cria um rótulo para cada imagem dos dados. No caso da classificação não supervisionada, o classificador, o classificador é treinado sem possuir qualquer informação sobre o rótulo dos objetos, ou seja, é ele que identifica automaticamente quais as categorias dos objetos. Nós já vimos esse tipo de classificação quando nós fizemos, por exemplo, K-médias para segmentar imagens, lembram? Nós aplicamos o K-médias, definimos somente o número de grupos que a gente queria e ele encontrou lá os grupos mais apropriados que separavam os pixels da imagem. Da mesma forma, métodos como min, shift, mistura de Gaussiana também são não supervisionados, porque eles não precisam de rótulos para os objetos. O bom de classificação supervisionada é justamente não há esse trabalho manual de definir rótulos para cada objeto, mas é um problema mais difícil e muitas vezes não vai chegar nas classes que a gente quer nos nossos dados, né? Então é uma questão a ser vista aí se é melhor a aplicação de método supervisionado ou não supervisionado. Bom, a classificação de imagem supervisionada, então, ela tem a seguinte definição, né? Dado uma certa imagem I em um conjunto de de possíveis classes, qual é a classe mais provável de I? E aqui é importante a ideia de provável. Em geral, um classificador ele não vai retornar a classe exata de uma imagem, ele vai retornar probabilidades associadas a cada classe, e aí nós, em geral, escolhemos a classe mais provável para aquele objeto, para aquela imagem. Né? Então, dado k classes, nós temos k probabilidades e usamos essas probabilidades para selecionar qual a classe mais adequada do objeto. Por exemplo, se eu tenho essa imagem, qual é a classe dessa imagem? Digamos que eu tenha duas classes, né? Cachorro e gato. Então, qual a classe dessa imagem? É bem interessante observar que para nós, humanos, essa é uma tarefa muito simples. A gente olha para essa imagem e imediatamente fica bem claro que aqui tem um cachorro. É uma imagem mostrando um cachorro. Mas, para o computador, como a gente já viu, essa imagem nada mais é do que uma matriz de valores. Uma matriz contendo um grande número de valores. E esse computador precisa, de alguma forma, receber essa matriz de valores e retornar lá a palavra cachorro. Ou o índice associado à classe cachorro e, portanto, a palavra cachorro para indicar que existe um cachorro nessa imagem, né? Que essa imagem é de um cachorro. Então, esse é o problema de você classificar uma imagem, é você, de alguma forma, criar um algoritmo que recebe uma matriz de valores e retorna um termo indicando qual a classe dessa matriz que é uma imagem. Bom, como eu mencionei, no caso da classificação supervisionada, a gente precisa criar uma base de imagens rotuladas, ou seja, para cada imagem a gente vai lá e coloca um rótulo do objeto que está naquela imagem. No caso, se nós queremos classificar cachorros e gatos, nós temos que ter imagens de vários tipos de imagens, né, de cachorros e gatos, e rotular essa imagem
para conseguir, dado uma nova imagem que a classe é desconhecida, identificar se aquela imagem possui um cachorro ou gato. Então, é necessária a criação dessa base. E uma coisa importante a se lembrar é que, dependendo da complexidade do nosso problema, essa base pode ter que ser muito grande. Se eu tenho um tipo de imagem em que o objeto é simples e é sempre capturado da mesma forma, vai ser um tipo de problema que eu vou precisar de um tipo de imagem. Se eu tenho um problema bem geral, e por exemplo, justamente o problema de classificar cachorros e gatos é um problema bem geral, porque eu não especifiquei nada sobre o problema, né? O cachorro ele pode estar bem próximo da câmera, ele pode estar bem distante, ele pode estar só uma parte dele aparecendo, ele pode estar com uma roupa, por exemplo, e aí ele não vai ter pelo, muito pelo na imagem. Pode ter um monte de variação, e fora as variações de raça de cachorro, de gato, e cor do pelo, né, que pode ter o cachorro e o gato. Então é um problema bem geral, com muitas variações, e para isso eu precisaria de muitos dados para conseguir fazer essa classificação com sucesso, né? E é importante também lembrar que as imagens, em geral, é importante que elas tenham o mesmo tamanho. Se elas não tiverem o mesmo tamanho, é possível redimensionar essas imagens para um certo tamanho padrão e usar no classificador, né? Ou seja, é comum o classificador ele precisar que as imagens que estão sendo enviadas para ele tenham um tamanho padrão. Aí nós precisamos ou redimensionar ou cortar parte da imagem para que elas tenham o mesmo tamanho. E muitas vezes também algo importante de lembrar é que o pré-processamento da imagem, como por exemplo correção de brilho, que é uma coisa muito comum de ser feita para a classificação, né? Certos processamentos, como essa correção de brilho, eles podem ajudar bastante na classificação da imagem, porque, por exemplo, eles podem normalizar as imagens. Se eu tenho imagens que foram tiradas em diferentes níveis de iluminação, e eu conseguir de alguma forma corrigir essa iluminação para ter uma iluminação padrão em todas as imagens, eu facilito o treinamento do meu classificador, porque eu estou normalizando as minhas imagens. Bom, para a gente entender o problema de classificação de imagens, nós vamos usar uma base de dados que é muito conhecida, que é a base de dados de dígitos, que basicamente cada imagem contém um dígito diferente, dos números 0 até 9. Essas imagens, cada uma tem o tamanho 28 por 28. E aqui tem alguns exemplos dessas imagens. Então, duas imagens de 0 que tem essa base, duas imagens de 1, duas imagens de 2, 3. Dá para ver algumas variações, por exemplo, no 4 aqui, no 5. Existem várias variações desses dígitos. A base que a gente vai usar na aula prática, ela contém 10.000 imagens, ou seja, 1.000 imagens para cada dígito. E o que a gente vai tentar fazer é, dado essas 1.000 imagens de dígitos, eu treino um classificador nessa imagem e aí eu tento, dado uma nova imagem que eu não sei o rótulo dela, não sei o dígito que está contido nela, eu uso meu classificador para tentar definir um rótulo, um dígito para essa imagem. É o que a gente vai tentar fazer na aula. Mas também na parte teórica, essa base de imagens é que a gente vai usar para tentar entender alguns conceitos de classificação e de redes neurais, inclusive. Bom, a primeira etapa de classificação de uma imagem é você extrair atributos dessa imagem. Ou seja, dado uma imagem, você extrair um vetor com valores que representem a sua imagem. Esse vetor é chamado de vetor de atributos ou descritor da minha imagem. Ok? Isso é bem importante, é um conceito muito importante na área de classificação. É de definição de um vetor de atributos que vai ser quem vai realmente representar a minha imagem para o meu problema de classificação. Então, só para a gente entender o que significa um vetor de atributos, nós poderíamos fazer um procedimento conhecido como engenharia de atributos. O que é engenharia de atributos? Na engenharia de atributos, nós definimos atributos específicos para as imagens que a gente está estudando. Então, por exemplo, nós poderíamos ter lá algumas imagens de dígitos, nós poderíamos binarizar ou linearizar essas imagens, né? E aí a gente observaria, ok, algumas imagens, alguns dígitos, né, eles tendem até uma área grande, outros são um pouco mais alongados, alguns são formados por três linhas, tem alguns que têm um buraco, como por exemplo o 2 e o 6, e o 8 e o 9.
Alguns tendem a ter mais linhas verticais e horizontais, outros linhas mais arredondadas. Nós temos várias dessas observações de características específicas desses dígitos. E o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos definir um vetor de atributos para caracterizar cada uma dessas imagens. Então, por exemplo, para essa imagem aqui na esquerda superior, eu teria um vetor de atributos que ele conteria, no primeiro valor seria a área do objeto na imagem, a elongação no segundo valor, número de retos no terceiro, número de buracos no quarto elemento e assim por diante. Nós teríamos vários valores associados a essa imagem inicial. Daí para outra imagem nós teríamos também um outro vetor de atributo com a área, elongação, número de retas e a mesma coisa para todas as imagens da minha base. Ou seja, cada imagem seria representada por um vetor de atributos contendo as características daquela imagem. Bom, nós podemos definir atributos específicos para uma dada imagem, que é muito útil em algumas situações, especialmente se é uma situação que você tem objetos bem específicos que você quer estudar, né? Então eu sei que meu objeto tende a ser alongado, arredondado, eu tenho imagens bem específicas de objeto, pode ser bem útil definir atributos específicos a serem estudados. Mas existem técnicas que são usadas para que sejam definidos os atributos de uma imagem de forma totalmente automatizada. Por exemplo, técnicas como ROC, SIFT e LBP, inclusive o LBP a gente chegou a ver na disciplina. Essas técnicas podem ser usadas para, dado uma imagem, existe um procedimento automatizado que vai definir um vetor de atributos bem grande, com vários atributos, né, para essa imagem. Esses atributos, muitas vezes, eles não têm assim, um significado de medida, por exemplo, de área, perímetro, ou o que seja. Eles usam, por exemplo, valores associados ao ângulo do vetor gradiente e coisas do tipo. Mas eles conseguem, usando esses métodos, né, nós conseguimos definir vetores de atributos para representar imagens, e esses vetores eles tendem a ser bem comportados, né, bem normalizados, de forma que a gente consiga comparar vetores para diferentes imagens. E por que a gente consegue comparar esses vetores? Porque esses vetores eles são definidos de forma que eles sejam invariantes a translação, rotação e escala do objeto. Ou seja, se eu tenho vetores que são invariantes a algumas transformações, como translação, rotação e escala, então, por exemplo, se eu tenho uma imagem contendo um zero no centro da imagem, ou um zero mais para a esquerda, ou de repente um zero que nem esse que é alongado, mas ele pode estar rotacionado numa outra direção. Para todas essas variações do caractere zero, eu vou ter um vetor de atributos que é parecido para todas essas imagens. E se de repente eu tenho um outro valor aqui, digamos que eu tivesse o número 1, aí o vetor de atributos adquirido por esses métodos seria bem diferente do vetor de atributos para o caractere zero. Com isso, eu consigo comparar esses vetores e realizar a classificação. Ou seja, o que esses métodos fazem é, dado uma imagem, gerar um grande vetor com vários atributos associados a essa imagem. E como eu mencionei, é bem importante que os vetores de atributos de imagens que pertencem à mesma classe sejam parecidos entre si. Então aqui, por exemplo, a gente tem uns vetores, o primeiro valor é 0,7, o primeiro valor do outro vetor é 0,6. Do primeiro vetor, o segundo valor é 12,2, desse aqui é 12,0 e assim por diante. Então eles são parecidos. Já se eu tenho uma imagem do dígito 6, o vetor é bem diferente dos outros dois. Se eu tenho essa situação em que eu consegui definir esses vetores de atributos que fazem sentido para as minhas classes, e esses vetores eles têm um tamanho padrão, né? Digamos que eles tenham 512 elementos, e aí a minha imagem ela simplesmente vira um vetor de valores padronizado que eu posso usar como entrada de um classificador, e esse classificador vai retornar a classe da minha imagem. Ou seja, essencialmente, o que acontece é que é como se cada imagem se transformasse em um ponto, em um espaço de n dimensões, onde n é o número de elementos do meu vetor de atributos. Cada imagem é um ponto em n dimensões e agora eu posso simplesmente aplicar um classificador para realizar a classificação de pontos em um espaço, que é exatamente a tarefa de classificação. Lembram que quando a gente viu a questão de segmentação de imagens, o que a gente fez foi cada pixel foi representado em espaço 3D, que era vermelho, azul e verde.
Então, cada pixel ele virava um ponto aqui nesse espaço. Desenhar em laranja. Cada pixel virava um ponto aqui. E aí a gente tentava fazer uma clusterização para separar esses vários pixels. O que a gente está fazendo agora é, cada imagem vira um ponto no espaço de n dimensões. Se a gente tivesse dois, por exemplo, nós teríamos aqui um espaço 2D com alguns pontos, então cada ponto seria uma imagem. Só que nesse caso, o vetor de atributos, se ele tiver 512 posições, por exemplo, eu vou ter lá um espaço em que eu tenha 512 coordenadas. Não dá para desenhar isso, né? Óbvio, mas eu vou ter 512 coordenadas ali no espaço e cada imagem seria um ponto nesse espaço. E esses pontos poderiam ser classificados. Por exemplo, um classificador que poderia ser usado é o classificador K-vizinhos, que é um dos classificadores mais simples que a gente pode usar. Eu vou explicar ele aqui bem por cima, o K-vizinhos e depois o classificador SVM, que são dois classificadores só para a gente entender um pouco da ideia de classificação, né? O classificador K-vizinhos ele é bem simples. Digamos que eu tivesse só dois atributos para representar uma dada imagem, ou um dado objeto qualquer. Eu tenho dois atributos. Cada ponto, então, seria uma imagem, um objeto. Dado que eu conheço alguns pontos e as classes deles, então eu sei, por exemplo, que esses pontos aqui eles pertencem a uma classe. Se forem imagens, eu posso dizer que, por exemplo, eu rotulei esses pontos na classe, sei lá, cachorro. Aí esses pontos aqui eu rotulei eles com uma outra classe. E esses pontos vermelhos eu também rotulei com uma outra classe. E aí é apresentada uma nova imagem para o computador, né, para o programa. Essa nova imagem, eu preciso escolher a qual classe essa nova imagem pertence. A ideia do K-vizinhos é simplesmente olhar os K pontos mais próximos a esse ponto preto. Por exemplo, se nós estamos utilizando K igual a 1, o que vai acontecer? A gente vai olhar, dado o ponto preto, qual o ponto mais próximo a esse ponto. Então, por exemplo, provavelmente vai ser esse ponto aqui. Esse ponto vai ser o mais próximo, e aí a gente associa esse ponto preto à classe do ponto mais próximo. Se esse ponto é vermelho, então provavelmente esse meu ponto preto é vermelho também, é da classe vermelha, e com isso eu consigo classificar uma dada imagem. Se o meu ponto estivesse aqui, se k for igual a 1, eu vou classificar esse ponto como sendo dessa classe aqui, marrom. Né? Se o meu k for igual a 3, aí eu vou olhar os três pontos mais próximos a esse ponto de referência e vou classificar na classe que ocorre com maior frequência. Então eu vou olhar, o ponto mais próximo é esse e os outros dois pontos são esses dois. Como esses dois pontos são da mesma classe, então eu vou classificar esse ponto preto como sendo da classe vermelha. Ok? Ou seja, eu vou classificar. Se k é igual a 1, ele vai ser da classe marrom. Se não, se k for 3, ele vai ser da classe vermelha. Ou seja, o resultado depende um pouco do valor de k, que é definido para o algoritmo, que é um parâmetro para ele. Né? Mas o importante aqui é a ideia geral da coisa. Nós tínhamos uma imagem, ou melhor, um conjunto de imagens rotuladas. Nós representamos essas imagens por vetores de atributos. E ao fazer isso, essas imagens se tornaram pontos em um espaço. E como elas têm rótulos, nós temos aqui as classes que elas pertencem. Né? Então, dado uma nova imagem, o que nós fazemos é representar essa nova imagem também por um vetor de atributos e ver onde esse ponto cai nesse espaço. E aí usar um classificador para tentar associar uma classe para esse ponto, para essa imagem, né, no caso. E aqui a gente viu o classificador K-vizinhos. Um outro classificador, esse é muito usado em imagens, é o chamado Support Vector Machine, que é o SVM. Ele realmente, nos últimos 10 anos, ele é de longe o classificador mais usado quando se trabalha com imagens. E eu vou explicar também brevemente, de forma bem superficial, o funcionamento do classificador, né? Só para a gente ter uma noção de como que ele trabalha. Nós vamos começar aqui supondo que nós temos duas classes que são linearmente separáveis. Ou seja, nós temos dois conjuntos de pontos e é possível traçar uma reta, no caso, por exemplo, uma reta assim, que separe esses pontos. Ou seja, isso quer dizer que eles são linearmente separáveis. Só que, se nós temos aí um conjunto de pontos linearmente separáveis, nós poderíamos ter várias retas possíveis para separar esses pontos. E qual que é a ideia? Por que a gente quer uma reta que separe os pontos? Né? Que dado uma reta que separa os pontos, se eu tiver um novo ponto desconhecido, por exemplo, eu tenho um ponto que cai aqui, eu posso simplesmente falar a qual lado da minha reta esse meu ponto está.
Ah, ele está do lado esquerdo. Então, ele é dessa classe aqui. Se ele estiver do lado direito da minha reta, ele é da outra classe. Ou seja, para classificar os pontos da minha base de dados, eu defino uma reta e aí eu consigo classificar qualquer novo ponto, né? Mas aí, como eu estava dizendo, quando eu tenho uma certa separação entre as classes, eu tenho várias possibilidades de retas a serem escolhidas para classificar em uma classe ou outra os meus objetos. O que o SVM faz é escolher a reta de separação que possua a maior margem de separação. Ou seja, a reta, de certa forma, a gente pode pensar que seja mais no centro aqui, entre as duas classes, que dê a maior distância possível entre os pontos das duas classes. Ou seja, ao invés de traçar, por exemplo, uma reta que esteja mais para cá ou mais para cá, eu traço uma que esteja bem longe de cada classe que eu tenho, que tem a maior margem, né? Que é essa distância aqui entre os pontos mais próximos. Uma vantagem do SVM é a esparsidade do método. Ou seja, dado que você definiu essa reta e você sabe qual é a sua margem, você tem os pontos aqui que definem a sua margem. E aí você só precisa desses pontos para classificar novos elementos na sua base. Eu não preciso de nenhum outro objeto aqui que esteja dentro da minha classe. Eu só preciso dos pontos que estão na fronteira, porque dados esses pontos eu consigo identificar a qual classe o meu objeto pertence. Bom, isso é a questão de classificação usando uma reta ou um hiperplano. Ou seja, um hiperplano que se eu tiver em n dimensões, eu tenho um hiperplano, um plano em n dimensões, né, e não uma reta. Mas pode acontecer da minha fronteira entre as minhas classes não ser linearmente separável, né? Que a gente estava assumindo ali logo antes. Pode ser que eu precise de uma curva realmente que seja necessária para separar as minhas duas classes. O que é feito no SVM é definir uma transformação adequada das coordenadas dos meus pontos, tal que, após realizar essa transformação, é possível definir uma reta ou hiperplano que separe as minhas duas classes. Ou seja, eu tento definir uma transformação que modifique o meu problema de separação usando uma curva qualquer para uma reta que é muito mais simples de otimizar um problema em que eu sei que eu preciso encontrar uma reta ou um hiperplano para separar os meus pontos, né? Ou seja, otimizar os parâmetros, por exemplo, de uma reta é muito mais fácil que eu otimizar n parâmetros de uma curva genérica ou qualquer, né? Ou seja, se eu consigo encontrar essa transformação que torna o meu problema linearmente separável, eu simplifiquei meu problema de otimização. E o que é usado no SVM para para facilitar esse problema de separação, digamos, é o chamado truque de kernel, ou kernel trick. Só para ter uma noção do que é esse truque que é usado, que é um dos parâmetros do classificador em geral, o kernel apropriado, vamos imaginar que nós temos aqui um conjunto de pontos que tem duas classes distintas. Só que essas classes não são linearmente separáveis, né? Elas têm uma distribuição bem particular. Eu tenho pontos azuis que estão aqui no centro, formando um círculo, e eu tenho pontos vermelhos que estão aqui por fora, formando um outro círculo. E realmente eu não consigo definir uma reta que separe essas duas classes, certo? Não tem como. Mas eu poderia, por exemplo, ao invés de usar essas duas coordenadas originais, eu posso definir uma terceira coordenada, que é, por exemplo, a distância de cada ponto até a origem. A origem é aqui no centro, né? Eu posso calcular a distância de cada ponto à origem e definir uma terceira coordenada. Se eu mostrar esses pontos em três coordenadas, eu fiz uma coisa bem interessante aqui. Agora eu consigo definir um plano que separe as minhas duas classes, certo? Se eu traçar um plano aqui, nessa parte aqui, eu separo as minhas duas classes. Ou seja, eu aumentei a dimensionalidade dos meus dados. Eu tinha duas dimensões e fui para três dimensões, mas eu consegui facilitar muito mais a separação das minhas classes. Então, apesar de eu ter aumentado a quantidade de dados que eu tenho que tratar, né? Porque se eu fui de duas dimensões para três, eu aumentei o número de dados que eu tenho e a princípio até a complexidade do meu problema. Mas, como agora a função de separação é muito mais simples, eu facilitei muito a otimização do problema.
E com isso eu consigo ir lá e tentar achar o plano tal que a margem para as duas classes seja ótima, ok? Então a ideia desse kernel trick do SVM é isso, é você achar um espaço e inclusive muitas vezes esse espaço possui infinitas dimensões, que é uma questão meio até estranha de pensar, né? Mas, por exemplo, quando a gente usa o kernel gaussiano nesse método, a gente está imaginando que existe um espaço que tem infinitas dimensões, mas mesmo tendo infinitas dimensões, eu simplifiquei o meu problema de otimização para achar um hiperplano que separa as minhas classes. Ou seja, é um método muito interessante, a matemática do método é bem interessante, apesar de um pouco complicado, mas a ideia é muito legal. Né? Bom, então nós vimos a ideia geral do problema. Nós precisamos definir atributos a uma imagem e aí realizar a classificação. Nós vamos ver como essas duas etapas podem ser feitas usando redes neurais. Ou seja, nós não vamos focar tanto na otimização de redes neurais, como otimizar uma rede neural para classificar imagens, porque aí também envolve vários conceitos de descida de gradiente, backpropagation e vários outros métodos. A gente não vai chegar a ver isso. O que nós vamos focar é em usar uma rede neural para extrair atributos de uma imagem e aí fazer a classificação dessas imagens usando esses atributos extraídos da rede. Então, para começar a ideia de redes neurais, nos últimos, eu diria, 5 anos, redes neurais se popularizaram muito, especialmente no uso de imagens, porque o pessoal foi percebendo que as chamadas redes neurais convolucionais proporcionam resultados muito bons de classificação de imagens em problemas extremamente gerais, de detecção de pessoas, de animais, de raças de animais, carros e vários outros problemas. Redes neurais passaram a ser muito usadas, especialmente nesse problema de quando nós temos imagens gerais. Ou seja, eu não tenho uma especificação muito boa do meu problema. Eu quero simplesmente, dado uma imagem, achar uma pessoa na imagem, por exemplo. O mais interessante de uma rede convolucional, como o nome diz, é que uma rede convolucional nada mais é do que uma convolução da minha imagem. Ou seja, eu tenho a minha imagem original, eu faço várias operações de convolução nessa imagem usando filtros mesmo. É exatamente a operação que a gente viu. Nós definimos filtros, realizamos a convolução na minha imagem, nós vamos ter os resultados. Só que aí o que acontece é que esse resultado que é obtido, nós realizamos novas convoluções desse resultado para obter novas ativações, né, novos resultados. E aí nós repetimos a convolução, ou seja, é essencialmente uma sequência de várias e várias convoluções por vários tipos de filtros diferentes, até que nós conseguimos obter o resultado desejado. Eu vou explicar em mais detalhes isso logo em sequência, mas é importante lembrar isso. São convoluções que são feitas nas imagens. E o objetivo da rede neural convolucional é também gerar um vetor de atributos que vai ser então usado para a classificação da imagem. Ou seja, a tarefa é exatamente a mesma que a gente acabou de ver. É, de alguma forma, definir valores para as minhas imagens, e esses valores é importante que eles tenham invariância a algumas questões, por exemplo, translação, rotação e escala, e que eles sejam parecidos para imagens da mesma classe e diferentes para imagens de classes diferentes. Bom, então vamos começar a ver como que funciona uma rede neural convolucional, ok? Nós vamos começar com a ideia básica que é feita numa rede neural. Então nós temos aqui uma imagem, por exemplo, uma imagem do dígito 0. Essa imagem, ela tem, vamos imaginar que ela tem, nesse caso aqui, 512 linhas por 512 colunas. Isso não é verdade, né? Na nossa base, como eu acabei de falar agora há pouco, ela tem 28 por 28 pixels, né? Nós vamos imaginar que nós temos uma imagem de 512 por 512 aqui, para facilitar a ideia. Então eu tenho essa imagem e essa imagem tem um único canal. Então esse número aqui indica que eu tenho um canal na minha imagem, certo? Uma convolução, então, o que é? É eu definir um filtro, por exemplo, o filtro de tamanho 3x3 e de um único canal também. Eu defino esse filtro, faço uma convolução na minha imagem,
ou seja, eu vou deslizar esse filtro ao longo de toda a minha imagem, calcular o produto dos valores e somar, e aí eu vou ter uma imagem de resultado dessa convolução. Essa imagem ela vai ter tamanho também 512 por 512 e um canal, certo? É importante notar que para que o resultado tenha tamanho 512, a gente teve que fazer um padding aqui, certo? A gente teve que preencher com zeros a borda dessa imagem, que senão o filtro a gente não conseguiria pôr ele, por exemplo, no pixel 00. Então é importante lembrar que a gente está fazendo um padding aqui e realizando a operação de convolução que a gente já viu ao longo da disciplina, certo? Ok, então uma imagem de um canal, um filtro de um canal, gerou um resultado com um canal. Se a minha imagem tivesse 3 canais, como está indicado aqui, vamos supor que eu tenho uma imagem que tem 3 canais. O que é feito numa rede convolucional é que eu defino um filtro que também tem 3 canais, e aí eu faço a convolução da minha imagem com esse filtro, certo? É ainda a mesma coisa, eu tenho um filtro agora, tanto o filtro quanto a imagem tem 3 canais, eu faço a mesma coisa, eu ponho o meu filtro na posição 00 aqui, linha 0, coluna 0, multiplico todo mundo e soma, eu vou ter o resultado. E aí eu vou deslizando o filtro, multiplicando ponto a ponto, em todos os pontos, e somando os valores, eu vou ter o resultado. Como eu estou usando uma imagem de 3 canais e um filtro de 3 canais, o meu resultado vai ter um canal só. Porque eu só deslizei meu filtro ao longo das linhas e colunas, eu não deslizei o filtro ao longo da profundidade aqui. Então eu vou ter um único canal de resultado dessa minha convolução da minha imagem com o filtro. Mas eu não preciso realizar a convolução com um único filtro. Eu posso, de repente, querer definir 5 filtros diferentes, cada um tendo tamanho 3 por 3 e 3 canais, né? Ou seja, eu tenho filtros 3 por 3, contendo 3 canais cada, e eu tenho 5 filtros desse tipo. Aí eu posso, para cada filtro, realizar a convolução com a minha imagem e armazenar o resultado. Se eu fizer isso para cada filtro, eu vou ter eu vou ter 5 novas imagens, né? Contendo o que a gente chama de ativações desses filtros. Eu não falei antes, né, mas isso aqui a gente chama de ativação. O resultado da minha convolução da minha imagem com o meu filtro, a gente chama de ativação. E se eu tenho 5 filtros, eu vou ter 5 imagens de resultado aqui contendo essas ativações, certo? Da mesma forma que eu fiz aqui a convolução com 5 filtros e tive essas ativações, agora eu posso repetir a mesma operação. Por exemplo, eu posso definir 8 filtros, cada um possuindo 5 canais. Ou seja, a ideia é eu definir um filtro tal que o número de canais do filtro seja igual ao número de ativações que eu tinha na minha camada anterior da rede, certo? E só também para falar, o que vai virar uma camada da rede é justamente esse conjunto aqui, de certa forma. Esse conjunto vai virar uma camada da rede. Então, o que eu faço é eu pego o resultado da camada anterior e faço uma convolução com um certo conjunto de filtros. Então lá, cada filtro vai ter tamanho 5, ou melhor, ele vai ter tamanho 3 por 3 e 5 canais. Então esse filtro primeiro aqui, eu vou realizar a convolução dessas ativações e vou ter um canal de resultado também, certo? De ativação. Como eu tenho 8 filtros, eu consigo definir 8 canais diferentes de ativações aqui no meu resultado. E o que a gente pode fazer é representar o que a gente estava fazendo, as convoluções, só por esses símbolos aqui, né? Eliminando os filtros que foram utilizados. Por quê? Porque se eu sei que foi usado um filtro de 3x3, se eu sei lá que eu tinha um filtro de 3x3, então ele é 3x3 aqui, só vendo os tamanhos dos resultados das convoluções, eu já consigo saber o que aconteceu, né? Então eu sei, dada a minha imagem, eu tenho um resultado aqui de ativação, que é 512 por 512 e tem 5 canais. Então quer dizer que eu usei um filtro, ou melhor, eu usei 5 filtros para fazer essa convolução. Cada filtro tem que ter pelo menos 3 canais, e eu sei que eles têm tamanho 3x3, né? Então eu já sei quais filtros foram usados. A mesma coisa aqui. Se eu tenho 8 canais de ativação aqui, e na camada anterior eu tinha 5, então eu sei que foi usado 8 filtros, cada filtro possuindo 5 canais. E foi feita convolução aqui para ter as ativações finais. Bom, aí a gente pode continuar fazendo essas operações. Então eu pego aquele meu resultado de 8 ativações que eu tinha aqui,
E faço a convolução com filtros. Então aqui, quais são os filtros? Eu tenho 16 filtros, porque o meu resultado tem 16 canais aqui. E cada filtro tem 8 canais que foram usados para realizar a convolução, certo? Mas e eu poderia continuar fazendo isso. Posso definir aqui depois 30 filtros, 50 filtros, 60 filtros e assim por diante. Mas aqui tem um problema. A gente está fazendo várias convoluções, criando novos resultados, mas essencialmente o que a gente está fazendo é, a partir de uma imagem, até aqui nós já geramos 16 novas imagens, ou seja, nós estamos simplesmente aumentando o número de dados que a gente tem no nosso problema. Eu estou só crescendo o número de valores que eu tenho. Isso é um problema tanto na questão de custo computacional, que eu estou gerando um monte de imagem e isso vai se tornar cada vez mais custoso, mas também nós estamos fugindo um pouco do problema inicial. Nós queríamos no final definir um vetor de atributos que fosse usado para caracterizar essa imagem. Aqui nós estamos cada vez com um cara maior, né? Ele já tem 512 por 512 por 16, que é gigantesco, e nós vamos só ficar crescendo a quantidade de valores que a gente tem. Então, o que a gente precisa é alguma estratégia para ir reduzindo essa grande quantidade de valores para depois definir um único vetor de atributos. O que a gente faz? Uma possível estratégia, né, para fazer essa redução é o que é chamado de pooling. O pooling é nós pegarmos um conjunto de ativações aqui e reduzir o tamanho dessas ativações para ter menos valores no resultado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um filtro de pooling de tamanho 2x2 e um canal, esse pooling ele vai reduzir minha imagem, minhas ativações, né? Elas vão continuar com 8 canais, mas eu vou reduzir de 512 por 512 para 256 por 256. Ou seja, de alguma forma, eu estou reduzindo o tamanho das imagens que eu estou tendo aqui de resultado pela metade. E como que eu faço esse pooling? Na verdade, nós já vimos como fazer essa redução das imagens. Nós vimos na disciplina duas técnicas, a técnica de amostragem e a técnica de downsampling, certo? Lembram que a técnica de amostragem, o que você faz é simplesmente pegar, por exemplo, pixel na coluna 0, coluna 2, 4, 6 e assim por diante, e também nas linhas 0, 2, 4, 6. Nós amostramos os valores e nós também podemos fazer o downsampling, que é, por exemplo, suavizar os valores com uma gaussiana e também amostrar esses valores, ou tirar uma média de valores em janelas. Ou seja, nós temos já formas de reduzir o tamanho de uma imagem, certo? Acontece que em redes neurais é bem comum ser usada uma técnica que é chamada de max pooling, que é parecido com a ideia de amostragem. No max pooling, o que eu faço? Eu tenho ali uma imagem e, por exemplo, um filtro max pooling de tamanho 2x2, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui numa janela de tamanho 2x2 e vou pegar o maior valor nessa janela, no caso o valor 6, e ele vai dar o resultado aqui. Daí eu vou pegar a próxima janela de tamanho 2x2 e olhar também o maior valor, no caso o valor 8. Aí eu pego a próxima janela e pego o maior valor 3. A próxima, uma janela aqui e o maior valor 4. Então, dado o tamanho da janela 2x2, por exemplo, eu vou encaixando essa janela, pulando de 2 em 2, né? Então a janela está aqui, depois eu pulo duas posições, tem outra janela, pulo duas posições nas linhas, tem outra janela e assim por diante. E vou pegando o maior valor nessas janelas. Com isso, essencialmente o que eu fiz é reduzir pela metade o tamanho da minha imagem e eu estou mantendo mais ou menos os valores que tinha naquela imagem, certo? Ou seja, o max pooling por algum motivo se tornou mais popular, talvez porque simplesmente é um método que tende a dar bons resultados, mas também não teria problema nenhum fazer um downsampling, por exemplo, uma suavização e redução. Uma amostragem também poderia ser feita, né? E existem, na verdade, várias outras técnicas que podem ser feitas, mas a gente vai olhar mais essas operações de pooling, né? Que é você só pegar uma parte dos valores da imagem original. Bom, aí, então, o que a gente pode fazer? Nós temos lá, então, nossas convoluções. Eu tinha 5 canais, depois eu tinha 8 canais. Aí eu fiz o max pooling, eu reduzi minha imagem que tinha 512 por 512 para 256 por 256. Aí eu posso definir outra convolução aqui, com 16 filtros, cada um possuindo 8 canais. Eu vou ter o resultado aqui.
Aí eu posso fazer o max pooling, eu tenho uma imagem menor. Aí eu, de novo, faço convolução, eu tenho uma outra imagem. E eu posso ir fazendo essa operação até que eu tenha um resultado desse tipo. 512 canais e cada canal tem um único pixel, um único valor. Então eu posso, né, fazendo max poolings e convoluções, chegar nesse cara aqui. E esse cara aqui, o que ele é? Ele é justamente um vetor em um tamanho específico. Eu tenho um vetor, porque eu tenho 1 por 1 aqui, né? Eu tenho um vetor de 512 elementos. Ou seja, eu consegui, fazendo essas duas operações, né, convoluções e pooling, eu consegui sair de uma imagem e chegar num vetor com 512 valores, que eu posso usar para representar a minha imagem original. Aí, dado que nós temos esse vetor de atributos, nós temos duas opções, né? Nós podemos utilizar essa rede simplesmente como um extrator de atributos. E aí, ou seja, o que vai ser essa rede? Nós vamos apresentar a imagem para a rede, que vão ser convoluções e pooling, e aí vai dar o resultado, e aí esse vetor, como a gente já viu, eu posso usar esse vetor e aplicar nele, por exemplo, cabezinhos ou SVM. Porque, dado cada imagem na minha base de imagens, eu vou ter o vetor de atributos associados àquela imagem, e aí eu posso usar esse vetor de atributos num classificador para tentar classificar a minha imagem aqui, o dígito em 0, 1, 2 ou o que seja. Né? Que é o que a gente vai fazer na aula prática, inclusive. Nós vamos usar a rede neural simplesmente como um extrator de atributos úteis de imagens. Certo? Mas nós temos também uma outra opção que poderia ser feita, que é usar a rede tanto como extrator de atributos quanto como um classificador. Ou seja, nós não precisamos parar aqui nessa parte de extração de atributos. Nós podemos definir algumas camadas adicionais para realizar a classificação realmente direta da minha imagem. E como que isso pode funcionar? Por exemplo, quando eu tenho aqui o meu vetor de 512 elementos, o que eu tenho que fazer aqui, e eu não vou entrar em detalhes, né, seria definir uma camada densa, que a gente chama, uma camada densa ou camada totalmente conectada. Que essencialmente eu vou definir um outro vetor aqui, que vai ter, cada elemento aqui vai ser uma combinação de todos os elementos do vetor anterior. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas essencialmente definir uma camada que é inclusive mais simples que uma camada de convolução, quando você lê mais a respeito. Né? E aí, o que é comum ser feito é, eu tenho essa camada que eu adicionei e depois eu adiciono uma última camada em que o número de elementos dessa camada é igual ao número de classes que eu tenho no meu problema. Então aqui também, cada elemento dessa camada vai ser uma combinação linear de todos os elementos da camada anterior, e eu vou ter um vetor final aqui de 10 valores, sendo que eu tenho 10 classes que eu quero classificar minha imagem. Como eu tenho dos dígitos 0 até 9, eu tenho 10 classes, e eu consegui, da minha imagem original, chegar num vetor aqui de 10 valores. Bom, nessa arquitetura eu posso representar ela usando uma tabelinha de valores especificando quais operações foram feitas. Então, por exemplo, a minha primeira camada aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma operação conv2D, que é uma convolução 2D, e eu tenho 5 filtros de tamanho 3x3. Então, lembrando, eu tinha aqui os 5 filtros 3x3, eu gerei 5 ativações aqui, 5 imagens contendo ativações. Né? Na próxima, eu tenho 8 filtros de tamanho 3x3. Aí eu tenho uma operação de pooling para reduzir o tamanho da minha imagem. Depois eu tenho uma conv2D com 16 filtros, cada um com tamanho 3x3 também. E assim por diante, pooling, conv2D, várias outras operações. No final aqui eu tenho uma camada dense. Como eu disse, essa camada, cada elemento aqui é uma combinação linear de todos os anteriores aqui da camada anterior, né? E depois eu tenho também uma camada densa que leva de 512 elementos para 10 elementos, certo? Nós vimos que cada camada representa uma convolução, que é uma combinação linear dos valores, ok? Então, nessa camada é feita uma combinação linear dos valores da camada anterior. E aí na camada seguinte é feita uma combinação linear também dos valores anteriores. Mas acontece que se nós fizermos uma combinação linear de uma combinação linear, ela pode ser substituída por uma única combinação linear. Ou seja, eu fazer n combinações lineares em sequência, essas n combinações lineares podem ser substituídas por uma única combinação linear.
E não é isso que a gente quer numa rede neural. Nós queremos que cada camada crie novas informações sobre os objetos que eu estou estudando, né? Por isso que além de uma convolução, é adicionada uma outra função aqui, chamada de função de ativação, que vai criar, de certa forma, uma não linearidade nos meus dados. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que é uma função de ativação, não é um conceito muito difícil. Inclusive, a gente pode até pensar que a função de ativação é como se fosse uma transformação pontual de intensidade. Ou seja, o que é feito é que nós temos a convolução e o resultado dessa convolução passa por o que a gente pode chamar de uma função pontual de intensidade, que é a função de ativação, que vai adicionar essa pequena não linearidade nos meus dados para que minha rede simplesmente não seja. Que todas as camadas da minha rede não possam simplesmente ser substituídas por uma única camada. Ou seja, eu estou adicionando realmente diferentes tipos de informações em cada camada. Atualmente, a função de ativação mais comum, mais popular, é chamada de ReLU, ReLU. Então vocês podem dar uma olhada se quiser. É simplesmente uma forma de adicionar uma não linearidade nos meus dados. Essa que é a mensagem aqui. E uma outra coisa interessante de falar é que apesar de nós chamarmos essas redes de redes convolucionais, na verdade a operação é implementada, né, em qualquer rede, qualquer biblioteca, e essa operação é implementada na verdade como uma correlação cruzada. Não é feita uma inversão do filtro para calcular a convolução. Ou seja, o nome mais adequado dessas redes, na verdade, seria redes de correlação cruzada, eu diria. Mas o nome convolução, convolucional, acho que é mais interessante e acabou se popularizando aí. Para o que uma rede neural faz, que é otimizar os valores do filtro, não vai ter muita diferença, né? A gente inverter o filtro ou não, porque os valores do filtro em si vão ser modificados com o tempo, com o treinamento da rede. Bom, e como que a gente escolhe então os filtros que vão ser usados na minha rede neural? Porque até agora a gente já viu como é simples realmente aplicar uma rede neural numa imagem, né? Eu faço convolução de filtros com as imagens e eu vou ter os vetores de atributos que eu possa usar para classificação. Mas como definir esses filtros? Isso a gente não viu nada a respeito. Como que a gente define os filtros de uma rede neural? Bom, a estratégia básica para definir esses filtros é: eu inicio esses filtros em valores aleatórios, eu simplesmente começo esses filtros em valores quaisquer. Aí o que eu vou fazer é apresentar imagens para minha rede neural. E lembrando, se eu quero usar a rede como um classificador, essa rede vai cuspir aqui, vai dar um resultado de um vetor de 10 elementos, certo? No meu caso, se eu tenho 10 classes, ela vai dar 10 elementos de resultado aqui. E eu sei, se eu tenho o dígito zero, por exemplo, eu tenho qual o vetor ideal que eu gostaria de obter dessa rede neural. Eu gostaria de obter esse vetor aqui, indicando que o meu elemento é da classe zero e com certeza não é de nenhuma das outras classes. Esse cara tem tamanho 10, né? Ele indica que ele tem o valor 1 na classe que eu quero, no caso a classe zero, e ele tem o valor zero nas outras classes que eu não estou interessado para esse dígito, certo? Se aqui fosse, por exemplo, o dígito 2, eu teria o vetor 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, e assim por diante, né? Porque eu consigo usar esse vetor para indicar qual o vetor ideal que eu quero que a minha rede dê de resultado. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso comparar o resultado da minha rede com o meu vetor ideal e ajustar de alguma forma os valores dos filtros para que esse vetor resultado da minha rede seja mais parecido com o vetor ideal que eu quero obter. Ou seja, eu altero os valores dos meus filtros de forma a alterar o resultado da rede para que ele seja parecido com o meu vetor. E a mesma coisa para todos os outros dígitos da minha rede. Se eu tenho o dígito 9, eu quero lá obter o vetor que tem o 1 no último elemento. E aí eu acerto os pesos dos meus filtros para obter um vetor mais adequado. E assim por diante. Aí, é claro, o processo de ajustar os pesos dos meus filtros que é a parte da otimização da minha rede neural, o treinamento da minha rede neural, que é onde eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque aí envolve justamente os métodos de descida de gradiente, ou gradiente descendente, né, que o pessoal chama. E aí vai envolver backpropagation e tudo mais, para eu conseguir alterar, atualizar os pesos dos meus filtros para
otimizar esse problema aqui, né, para reduzir a diferença entre o resultado da rede e esses vetores ideais que eu quero obter do resultado. Bom, mas o fato é que treinar uma rede neural a partir de pesos aleatórios, especialmente uma rede neural com muitas camadas, né, é uma tarefa extremamente custosa e demorada. Você vai precisar de um computador muito poderoso, com uma placa de vídeo muito poderosa, para conseguir treinar uma rede do zero, né? Especialmente no problema de classificação geral. Por exemplo, imagens de cachorro e gato, qualquer imagem que eu posso ter, eu quero classificar em cachorro e gato. É bem complicado treinar uma rede do zero. O que é usado comumente é o chamado aprendizado por transferência ou transfer learning. A ideia é nós usarmos modelos que já foram treinados em um conjunto de imagem por outras pessoas, nós usamos essa rede e aplicamos no nosso conjunto de dados. Ou seja, de certa forma, nós estamos transferindo o aprendizado que uma rede teve em uma base para uma base específica nossa. Né? E como funciona essa ideia de transfer learning? Bom, a ideia é usar redes que foram pré-treinadas em uma base de imagens, como eu mencionei, e uma base muito conhecida é a chamada ImageNet. Essa base ImageNet, ela tem mais de 14 milhões de imagens, então ela tem uma quantidade gigantesca de imagens e ela tem o chamado, ela tem na verdade 21 mil, mais de 21 mil, né, synsets, que é chamado, que seria essencialmente, de certa forma, pode ser pensado como categorias. Eu tenho lá 21 mil categorias de objetos. Essa base, para quem quiser até tentar baixar ela, precisa de pelo menos 1 terabyte de armazenamento, ela é enorme. E o que é bem comum é que na literatura foram treinadas várias redes nessa base para classificar imagens em 1000 categorias distintas. Ou seja, essencialmente poderia ter sido usado outro número de categorias, porque essa base ela tem muitas categorias, né? Mas acabou se padronizando em muitos trabalhos, né, que existem 1000 categorias principais de imagens nessa base, em que o pessoal treinou várias redes neurais diferentes, com arquiteturas diferentes, número de camadas diferentes e técnicas diferentes de treinamento. Né? Eles treinaram essas redes para separar as imagens em 1000 categorias distintas. Bom, e aí como que a gente pode então aproveitar esse modelo pré-treinado na base ImageNet, por exemplo, ou em alguma outra base, né? Como a gente pode aproveitar essa rede em um dado nosso, em um dado que a gente tem. Então vamos supor lá que existe uma rede, ela tem lá as camadas de convolução e pooling, ela gera um vetor de atributos, por exemplo, de 4.096 elementos, aí vai ter uma camada densa 4.096 e a última camada vai ter tamanho 1000 aqui, vai ser um vetor de saída de tamanho 1000, porque eu quero classificar em 1000 classes distintas, né? E essa rede então foi treinada, vamos imaginar que ela foi treinada lá em milhões de imagens para fazer essa classificação e adquirir uma boa acurácia. Ou seja, eu consigo, digamos, em 98% das minhas imagens, prever bem as classes dessas imagens. Como que eu posso usar essa rede então num outro problema? Eu sei que na penúltima camada da minha rede aqui, ela estava retornando 4.096 elementos e esses elementos, esses valores, foram muito úteis para classificar as minhas imagens em 1000 classes distintas. Ou seja, foi usado esses 4.096 valores para definir a classe da minha imagem. Então, provavelmente, esse vetor de atributos que é retornado aqui de resultado, ele é muito útil para qualquer problema de classificação de imagem. Né? Eu posso aplicar essa minha rede numa dada imagem, extrair os valores que foram encontrados nesse vetor aqui, nessa camada, e usar esses vetores em um outro classificador, por exemplo, no SVM ou no Kvizinhos. Né? E notem que isso, se eu fizer isso, eu não preciso fazer nenhum treinamento na minha rede. Eu simplesmente apliquei a minha imagem aqui, ou melhor, eu apliquei a minha rede na imagem, eu tive aqui um vetor de resultado, e aí eu uso esse resultado num outro classificador para classificar a minha imagem. Então eu não preciso treinar minha rede, que é um negócio enorme e pode ser bem custoso. Né? Eu posso simplesmente aproveitar os valores retornados da minha rede em um outro classificador. Então isso é uma forma de fazer esse transfer learning
que é o que a gente vai fazer na aula prática. Nós vamos aplicar a rede em imagens, obter um vetor de resultados aqui, e aí usar esse vetor em um SVM para classificar os dígitos. Uma outra estratégia que pode ser feita é a ideia de congelamento da rede. O que a gente faz? Nós sabemos que a rede foi útil para classificar lá as imagens em 1000 categorias distintas. O que a gente pode fazer é congelar todos os parâmetros da rede nas camadas mais profundas aqui. Nós congelamos, ou seja, eles nunca vão ser alterados, eles vão ficar fixos. E aí o que a gente faz é alterar a última camada da rede. Ao invés de 1000, nós colocamos aqui novos valores para ter um resultado de 10 somente, se eu quero classificar em 10 classes distintas, né? Aí o que eu faço é treinar essa rede alterando somente esses parâmetros finais. Os parâmetros que foram congelados vão permanecer sempre constantes e eu treino só a parte final da minha rede, ou seja, eu altero os pesos que eu tenho nessas camadas finais para a minha base de imagens específica. Esse é um problema muito mais simples porque o treinamento vai envolver bem menos parâmetros, né, do que eu treinar a minha rede inteira. Eu só treino a parte final da minha rede. Bom, e como eu mencionei, então, nós vamos ver na aula prática como usar uma rede neural, né, para fazer essa extração de atributos e usar esses atributos em um classificador para fazer a classificação de dígitos, no nosso caso, né, que vai ser a base de imagem que a gente vai usar. E esse exemplo vai estar nesse notebook aqui, classificação de dígitos usando rede neural. Ok, o que nós vamos ver agora é sobre detecção e classificação de objetos. Aqui nós vamos ver realmente só a ideia geral do problema, porque não vai ter como entrar em mais detalhes sobre detecção de objetos, mas acredito que com essa ideia inicial já vai dar para ficar claro como usar o que a gente acabou de ver de classificação para detectar objetos em imagens. E a detecção e classificação de objetos, o que ela é? A gente acabou de ver o problema de classificação, com a ideia de, dado uma imagem, eu definir um rótulo para essa imagem. Mas acontece que em muitos casos, na verdade na maioria dos casos, a minha imagem ela não é uma imagem desse tipo contendo um único objeto bem claro aqui ocupando toda a minha imagem. Em muitos casos eu tenho uma imagem e vários objetos em diferentes posições da minha imagem. E eu quero detectar um objeto em uma posição específica e eu posso ter inclusive objetos de diferentes categorias. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, eu quero não só definir rótulos para essa imagem, ou seja, eu quero indicar que essa imagem contém gato, cachorro e, no caso, o patinho aqui, de plástico, né? Não apenas identificar que esses objetos estão na minha imagem, mas eu também quero identificar a posição desses objetos na imagem. Ou seja, esse é um problema um pouco mais difícil, né, do que simplesmente definir um rótulo na minha imagem. Eu quero não só definir vários rótulos, mas também definir posições dos meus objetos. Aqui tem um outro exemplo. Eu tenho uma dada imagem e eu quero lá reconhecer alguns objetos nessa imagem. E lembrando, sempre retornando uma probabilidade daquele objeto pertencer a uma certa classe. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma probabilidade de 0,977 de nessa região conter uma pessoa. E aí eu decido se realmente eu vou considerar que tem uma pessoa naquela região. Bom, para a gente ver uma das formas de detecção de objetos, que é, eu diria, a mais antiga e a mais custosa de ser feita, existem várias formas mais otimizadas de fazer isso, mas todas essas formas elas seguem o mesmo princípio, que é esse princípio que a gente pode imaginar aí de janela deslizante. Ou seja, vamos imaginar que nós temos uma imagem e nós queremos detectar pessoas nessa imagem. Qual uma das estratégias que a gente pode usar para fazer essa detecção? Nós usamos uma janela deslizante ao longo dessa imagem, ou seja, nós definimos uma janela inicialmente aqui no canto da imagem e aí nós temos uma subimagem, né? Nós temos uma subimagem específica aqui dentro dessa janela. E nós tentamos classificar essa imagem se ela possui uma pessoa ou não. E após a gente fazer essa classificação, no caso dessa imagem, vai ser detectado que não tem uma pessoa, né? Aqui vai dar não tem uma pessoa. Eu posso ir para a próxima janela. Eu arrasto um pouco essa janela e tento ver se nessa região tem uma pessoa. E aí eu continuo
e vou deslizando a minha imagem e sempre classificando o que tem nessa janela em pessoa ou não pessoa. E aí, continuando, deslizando essa janela por toda a minha imagem em várias posições distintas e classificando cada uma dessas posições, né? Eu chego no final da minha imagem e tento classificar também pessoa ou não pessoa, certo? Então, essa seria uma estratégia básica. Eu analiso cada pedaço da minha imagem e classifico cada um desses pedaços. E aí, é claro, numa dada imagem eu posso ter objetos em diferentes escalas, por exemplo, objetos menores e objetos maiores. Então, como que eu faço para localizar esses objetos se eu estou usando uma janela fixa que vai deslizando na minha imagem? Eu tenho duas opções, né? Eu posso ou mudar o tamanho da minha janela, então, além de eu deslizar minha janela ao longo da imagem, eu também vou lá e pego uma janela maior e também deslizo. Daí eu aumento o tamanho da janela e deslizo novamente, aumento mais ainda e deslizo e assim por diante. Ou eu posso fixar um tamanho de janela, mas analisar a minha imagem em pirâmide. Ou seja, eu crio uma pirâmide da minha imagem e deslizo essa minha janela de tamanho fixo ao longo de todos os níveis da pirâmide. É uma outra estratégia que eu posso fazer. Com isso, eu vou classificando cada imagem na janela e também identificando se há uma pessoa ou não naquela imagem. Bom, para mim fazer esse procedimento, o que eu tenho que fazer é inicialmente treinar um classificador em que cada imagem possui o tamanho da minha janela que vai ser usada, ou das janelas que vão ser usadas, né? Então eu tenho lá uma base de imagens. Cada imagem tem o tamanho da janela e eu tenho as classes. Eu tenho uma classe de imagens que contém pessoas e uma classe de imagens que não contém pessoas, certo? Então, tendo esses exemplos de imagens com pessoas e sem pessoas, eu posso treinar um classificador e aí eu vou deslizando a minha janela e usando esse classificador para identificar se naquela posição da janela tem uma pessoa ou não, certo? É bem claro, né, que isso é uma operação bem custosa de ser feita. Existem várias alterações desse princípio, mas a ideia é a mesma. Não existe mágica, certo? Dado que você tem uma imagem e você quer localizar um objeto nessa imagem, você tem que buscar em todas as posições da imagem para ver onde está o seu objeto. Então, as técnicas envolvem essa ideia de você, de alguma forma, olhar para toda a sua imagem e tentar classificar essas imagens em várias regiões da sua imagem original. Ok, isso era o que eu ia falar sobre classificação de imagens. Como eu falei, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas nós vamos conseguir fazer classificação de algumas imagens de exemplo na aula prática, né? O que eu quero falar aqui é só um comentário rápido sobre processamento de vídeo. Nós vimos ao longo de toda a disciplina como processar imagens, né? Mas e se eu tenho um vídeo? Como que eu posso fazer o processamento desse vídeo? No fim das contas, um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Então, no caso de um vídeo, o que a gente faz é processar cada frame que a gente chama do vídeo. Ou seja, eu tenho lá no dado vídeo um conjunto de frames, eu processo cada um desses frames separadamente, e aí eu monto um vídeo de resultado após esse processamento. Ou seja, a forma mais básica de processamento de vídeo seria exatamente as mesmas coisas que a gente viu na disciplina, só que aplicadas em várias imagens. Mas é claro, existem alguns métodos mais específicos que foram definidos para aproveitar essa relação temporal entre as várias imagens de um vídeo, né? Então, se você tem uma imagem num frame e no próximo frame, né, no próximo quadro, que seria a tradução de frame em português, eu posso aproveitar que as imagens estão próximas aí no tempo e aí definir alguns processamentos adicionais. Mas eu só queria fazer esse comentário que vários dos métodos que a gente viu podem ser aplicados em vídeos. E aí o que a gente vai ver rapidamente também é um notebook mostrando como fazer o processamento de um dado vídeo que você tem no computador e também como processar a imagem da câmera. Ou seja, se você tem uma câmera, você consegue capturar a imagem dessa câmera e fazer esse processamento. No caso, a gente vai usar a biblioteca OpenCV, que é muito usada para processamento de vídeo. Ela facilita bastante fazer esse processamento de vídeo e de câmeras, né, de imagens de câmeras ao vivo.
Então a gente vai ver esse exemplo também, que vai ser interessante só para mostrar que são as mesmas coisas que a gente já viu na disciplina para processar um vídeo, né? Bom, de assunto era isso que a gente ia ver na disciplina. Eu só quero mencionar aqui alguns tópicos que são mais de visão computacional e não tanto processamento de imagens. Ou seja, visão computacional, que seria a sequência natural após a gente ver processamento digital de imagens, ela diz respeito a algumas técnicas mais avançadas para tratar imagens, para fazer reconhecimento de objetos, de geometrias de imagens, processar imagens de câmeras e assim por diante, né? Eu vou mencionar aqui algumas dessas técnicas só para conhecimento. Por exemplo, uma técnica bem tradicional em visão computacional é detecção de pontos salientes, que a gente viu na questão de derivadas, que derivadas tendem a estar relacionadas com regiões de alta informação, né? Mas em visão computacional há um formalismo maior para a definição do que é uma região de alta informação, para definir pontos salientes. E a ideia de você detectar pontos salientes especificamente é você usar esses pontos salientes em processamentos adicionais de imagens. Por exemplo, para os problemas que a gente vai ver logo em seguida aqui. Um ponto saliente ele é muito útil numa imagem porque ele tende a ser facilmente detectável em um objeto, não importa se o objeto está numa posição da imagem, em outra, se ele está rotacionado, se há alterações de iluminação. Ou seja, essencialmente, por exemplo, se eu tenho uma região do céu aqui, eu tinha essa foto aqui dessa montanha e aí eu tenho uma outra foto tirada num ângulo um pouco diferente aqui. Se eu tinha essa região do céu, eu vou ter essa imagem aqui. Essa outra região, eu tenho essa imagem e elas não têm praticamente diferença nenhuma entre elas. Já se eu tenho essa região, por exemplo, dessa montanha, nessa outra imagem que eu tirei, que a montanha está na outra posição, eu tenho também essa imagem. E aqui, claramente, eu consigo facilmente reconhecer que eu tenho o mesmo ponto nas duas imagens. Ou seja, a partir de pontos salientes de imagens, eu consigo reconhecer que o objeto que está nessa imagem é o mesmo objeto que está nessa imagem, apesar de ele estar em uma posição diferente. Ou seja, tem todo esse formalismo de pontos salientes e como detectar pontos salientes em imagens. Por exemplo, um outro exemplo, né, eu tenho uma imagem aqui e eu tenho um objeto. Se eu detectar pontos que são salientes nessas duas imagens, eu posso associar esses diferentes pontos como sendo da mesma região do meu objeto. E aí eu posso fazer uma operação que é chamada de casamento de pontos salientes. Então, por exemplo, eu sei que esse ponto saliente no meu objeto é o mesmo que esse ponto saliente, eu sei que esse ponto saliente é o mesmo que esse, e assim por diante. Fazendo esse casamento de pontos salientes, eu posso definir qual transformação geométrica eu preciso aplicar sobre esse objeto para obter esse objeto que eu tenho na imagem aqui. Então, por exemplo, dado uma imagem de um objeto, eu sei onde ele está na minha imagem aqui, na minha cena. E é importante notar que, usando essa ideia de pontos salientes, eu consigo muitas vezes detectar meu objeto, mesmo que ele esteja encoberto por outros objetos. Porque se eu detectei pelo menos parte dos pontos salientes desse objeto, eu consigo estimar uma transformação geométrica e saber exatamente onde está o objeto, não importa se ele está oculto por um outro objeto em cima dele. E existem várias transformações geométricas diferentes, inclusive de projeção, ou seja, como você simula como se uma câmera estivesse em uma outra posição em relação a uma cena, né? Um exemplo bem legal que eu costumo dar, que acho que motiva bastante a ideia de aplicar uma transformação geométrica em imagens, é... eu tenho essa minha foto aqui, inclusive essa é a minha sala lá no DC, e esse é o meu computador, né? É uma coisa bem legal, então eu tenho essa foto, e o que eu posso querer fazer com essa foto é transformar essa região que eu tenho da minha imagem aqui em uma região retangular. Ou seja, eu tenho 4 pontos específicos da minha imagem aqui e eu quero transformar o polígono formado por esses 4 pontos em um retângulo. E transformar também tudo que está dentro desse polígono nesse retângulo, né? Se eu fizer isso, eu vou ter uma nova imagem contendo tudo que está aqui dentro, transformado num retângulo. E eu posso usar isso, por exemplo, para tentar saber o que está escrito aqui na tela do computador, né?
Como resultado, eu teria uma coisa desse tipo. A região em que eu fiz o mapeamento foi transformada. Dá para ver que fora dessa região a imagem está até um pouco distorcida, né? Aqui faltou pontos fora da borda, então ficou preto. Eu tenho toda uma distorção, mas aquela região eu consegui remapear em uma nova imagem e aí eu consigo ler o que está dentro do computador, né? Na tela do computador. É um exemplo bem bacana. Uma outra aplicação é a criação de mosaico de imagens. Ou seja, se eu tenho várias imagens retiradas em várias posições distintas, eu consigo detectar pontos salientes, por exemplo, dessas imagens e encaixar essas várias imagens em uma cena global. Então, por exemplo, imagens panorâmicas, que você vai lá com o celular e vai girando e tirando fotos, né? Essas imagens elas são encaixadas usando técnicas de visão computacional para a criação de mosaico. Eu posso, inclusive, ter um grande número de imagens lá que foram tiradas em várias posições diferentes e fazer esse encaixe de todas essas imagens, encontrando qual o melhor encaixe, de certa forma, das imagens para construir uma cena global usando todas essas imagens. Né? Eu tenho também a ideia de rastreamento de objetos, que essencialmente é eu ter vídeos e eu estimar para cada pixel do meu vídeo qual a velocidade do objeto em um certo instante de tempo, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um carro se movendo no vídeo, eu consigo estimar para os vários pixels que compõem esse carro qual a velocidade que o objeto representado aqui está se movendo no meu vídeo. E eu consigo fazer isso, inclusive, para todos os pixels da minha imagem e fazer o que a gente chama de fluxo óptico, ou seja, definir justamente a velocidade de todos os pixels de uma imagem. Ou seja, aqui tem um exemplo, né, em que os pixels que tem um objeto que está se movendo, nós definimos vetores de velocidade, indicando qual a velocidade do objeto e qual a direção dele ao longo do tempo. Bom, pessoal, era isso que a gente ia ver na disciplina, pelo menos da parte teórica, né? Nós ainda temos a próxima aula que é prática. Eu espero que tenha sido interessante o que vocês viram e que vocês possam aplicar esses conceitos de processamento digital de imagens em outras disciplinas que vocês vão fazer e também na carreira de vocês. Né? É isso aí.